Olá pessoal, aqui é Valmir Lima, espero que esteja tudo bem com vocês e estou aqui em mais um vídeo para falar sobre mais um personagem da obra Guerra e Paz do Lev Tolstói. Bom, hoje eu irei falar sobre a família Bolkonsky, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa o teu like e ativa o sininho de notificações, beleza? Bom, a família Bolkonsky, ela era composta por o príncipe Nikolai Bolkonsky, que ele foi um dos generais mais célebres da sua geração, mas com o passar do tempo, com a sua velhice, ele se recolhe na sua remota propriedade rural e apesar de não exercer mais a função, ele é muito rico e possui grandes propriedades. Ele é viúvo e tem dois filhos, o príncipe Andrei e a princesa Mária. O príncipe Andrei, ele já havia casado e ele não morava mais com a família. Então, apenas vivia ali a sua filha, a princesa Mária, junto com os servos, e eles criavam uma francesa que era órfã e que a família adotou ali para ser dama de companhia da princesa Mária. A princesa Mária, apesar de ser jovem e muito rica, ela não frequentava a sociedade como era comum dos jovens ricos daquela época. Ela vivia reclusa e ela vivia numa grande aflição constante, diária, com medo de desagradar o seu pai, pois ele era muito rígido com ela. Ele a humilhava, gritava com ela. Ele era uma pessoa muito metódica e tinha hora para tudo. Ele ensinava álgebra a ela e ela tinha que estar lá no gabinete dele na hora que ele marcasse. Todos os dias era o mesmo horário. Se ela chegasse um minuto atrasada ou até mesmo antes disso, ele gritava com ela. Ele chamava ela de irresponsável, então ele ensinava aquela matéria ali a ela, porque ele achava que ela tinha que aprender matemática. Então, se ela errasse alguma coisa, ele estava gritando com ela. Então, assim, era um pesadelo a vida da princesa Mária. Ela gostava muito do irmão, mas o irmão não estava ali mais com ela, porque ele já havia casado e ele estava morando na cidade. A princesa Mária, ela tinha só uma companhia, que era a Mademoiselle Bourienne, que era essa francesinha que a família tinha adotado. Mas essa francesa, ela era bem diferente da princesa Mária, pois a princesa Mária, ela se tornou uma pessoa assim muito triste, muito abatida. Ela não tinha mais no seu semblante, no seu olhar, aquela vivacidade que um jovem da sua idade possuía. Ela se sentia muito enclausurada, né, muito retraída, porque ela tinha desejos de um dia viver a vida dela, de se casar, porém ela colocou na cabeça dela que ela tinha que viver exclusivamente para cuidar do seu pai. Então, todos aqueles sonhos de jovens que ela possuía, ela tinha esquecido e o único propósito da vida dela era viver ali naquela propriedade rural, longe da sociedade, para cuidar do seu pai. E essa francesa que morava com eles, que era dama de companhia da princesa Mária, ela era usada pelo pai da princesa para humilhar a sua filha, porque ele procurava qualquer coisa para feri-la, para machucá-la, para ser rude com ela. Então ele prometeu uma certa vez que iria se casar com aquela francesa só para que ela recebesse ordem dela. E meio que essa francesinha, ela muitas vezes se aproveitava da situação. Teve um momento que assim, bem comovente, que a princesa Mária, ela chamou essa francesa, que é a Mademoiselle Bourienne, para colocá-la no lugar dela na casa, né? Para falar poucas e boas para aquela mulher. E ela foi correndo contar para o velho príncipe. E ele fez um jantar, e nesse jantar ele fez a princesa Mária se levantar na mesa na frente de todo mundo e pedir desculpa, pedir perdão para a francesinha. Então, era meio que uma situação que a Mademoiselle, ela se aproveitava para tirar algumas vantagens com o velho príncipe.
Então a princesa Mária, ela cada dia ela ia ficando mais triste, mais deprimida. Ela tinha uma amiga também que morava na cidade e ela recebia cartas dessa amiga contando como era a vida na sociedade em Moscou, em São Petersburgo. E ela ficava com aquela vontade assim, também de viver a vida dela. Porém, ela não podia e ela amava muito o pai. Apesar de tudo que ela passava ali dentro daquela casa, mas ela amava o pai. Ela tinha como propósito maior cuidar dele até o fim da sua vida. E ela era uma pessoa muito religiosa e ela se escondia na religião, né? Ela era uma pessoa muito devota à sua fé. Ela era uma mulher que sempre estava orando, fazendo suas orações, uma pessoa que se refugiava na religião. Certo dia, o seu irmão, o príncipe Andrei, eu não irei falar sobre ele nesse vídeo, porque como ele é um dos personagens principais dessa obra, eu irei dedicar um vídeo só para ele. Então ele decide ir para a guerra, porque o príncipe Andrei, ele se casou, mas ele não era feliz no casamento. Então ele tinha uma infelicidade dentro dele que ele decidiu ir para a guerra, porque a guerra já estava praticamente acontecendo, né? Porque o contexto que vai se dar essa história do Guerra e Paz entre esses personagens é durante o ano de 1805, né, como eu já falei em outros vídeos, onde ocorreu a guerra entre a França e a Rússia. Então o príncipe André ele não precisava ir para a guerra, mas ele decidiu, por conta das suas infelicidades da vida, ele decidiu ir para a guerra. E a sua esposa estava grávida, já perto de ter o filho. Então ele vai, pega a sua esposa e deixa na casa, lá na propriedade rural, na casa dos seus pais, junto com a princesa Mária. E que isso é um meio que consolo para a princesa Mária, com alguém a mais com quem ela possa conversar, com quem ela possa passar os seus dias. E se passando o tempo, a princesa Mária, como ela era muito rica, o pai dela era muito rica, ela recebe uma proposta de casamento. E o pai dela chama ela no seu gabinete para contar que recebeu uma carta do príncipe Vassili, que tinha o seu filho, o Anatoly, só que o Anatoly era uma pessoa muito devassa e o príncipe Vassili gastava muito dinheiro com ele, pois ele vivia para gastar o dinheiro à toa, com bebidas, com mulheres. Então chega um momento que o príncipe Vassili fala para o filho que ele precisa deixar aquela vida e que ele precisa arrumar um casamento vantajoso, né, dinheiro, para que ele possa viver a própria vida. Então ele combina, né, o príncipe Vassili vai escrever para o pai da princesa Mária, o príncipe Nikolai, e pedindo para que eles se conheçam e que ele peça ela em casamento. Então o pai da princesa Mária tem uma conversa com ela sobre essa questão de casamento. Ele não aprova porque ele não quer deixar a filha embora. Porque lá no fundo, mas lá no fundo mesmo do seu coração, ele tem um certo amor pela sua filha e não quer deixá-la partir. Mas ele acaba concordando. Então o príncipe Vassili chega com o seu filho Anatoly e a princesa Mária, ela é tida como uma pessoa muito feia. Porém, o livro ele vai contar que ela tem os olhos muito bonitos. E por questão dela passar por todas essas circunstâncias de sofrimento, de humilhação do pai, ela é uma pessoa muito triste, o que deixa ainda ela mais feia. Então, quando o Anatoly chega na casa dela, junto com o seu pai, a sua cunhada, né, que está ali grávida, junto com a Mademoiselle Bourienne, elas vão tentar arrumar a princesa Mária para que ela fique mais bonita. Elas trocam vários vestidos, elas trocam de penteado, e em um certo momento as duas, né, elas falam que não tem jeito, que ela é feia, que não vai adiantar arrumar, e a princesa Mária escuta isso. Então ela fica muito triste, muito abatida ainda mais. E eu sei que elas conseguem arrumar a princesa Mária e ela precisa descer, né? Vai ter um jantar onde ela vai ser apresentada
ao Anatoly, né, o príncipe Vassili, e quando ela desce, que o pai dela a vê toda arrumada, ele fica furioso, porque ele pensava que a princesa Mária não ia querer se casar com o Anatoly. Então ele fica furioso e ele fala para todo mundo, na frente de todo mundo, que pode fazer o que for, pode colocar o que for, que ela fica mais feia. Então, assim, é um momento bem constrangedor, que ela engole o choro, que ela prende, né, para não chorar ali, tanta humilhação. O príncipe Vassili tenta amenizar aquela situação, falando que o penteado dela ficou bonito, porém ela fica muito constrangida. Então o Anatoly, ele a vê, acha ela feia sim, mas ele quer se casar por conta do dinheiro que ela possui. E quando ele vê a Mademoiselle Bourienne, que é a francesinha adotada, ele fica encantado por ela e ele diz para si mesmo: eu vou me casar com a princesa Mária por conta do dinheiro, porém eu vou manter essa francesinha. Só Deus sabe para quê, não é verdade? Então, a vida da princesa Mária é esse sofrimento constante. E ela fica na dúvida se vai se casar, se vai abandonar o pai. Então, ela fica numa dúvida cruel, ali sem saber. Mas se passa ali no decorrer do jantar, eles conversam e o pedido é feito, né? A mão dela é pedida em casamento. Porém, ela vai até o pai, né? Eles vão conversar no gabinete do pai e ela vai perguntar para ele o que ele acha, se ele consente. Então ele vai ali criar uma história e ela vai perceber na conversa dele, apesar que ele consente o casamento, mas ela vai perceber que ele fica triste com aquele casamento. Porque lá no fundo ele não quer perder a sua filha, porque ela se casando com o Anatoly, ela não vai morar ali na zona rural, onde o pai dela vive. Ela vai ter que morar em outra localidade, né? Ela vai viver entre Moscou e São Petersburgo. Então ela percebe e ela não tem coragem, gente, de se casar. Então ela vai até onde está o Anatoly, o príncipe Vassili, e ela fala para ele que não vai se casar, que não aceita o pedido de casamento. Mas eu digo uma coisa para vocês, ela fez muito bem em recusar. Porque em outro momento eu irei falar sobre o Anatoly e ele não é uma pessoa boa. A intenção dele de se casar com a princesa Mária é somente por causa das riquezas dela. Então ela fica ali em casa, né? E isso vai crescendo aquela angústia dentro dela. E chega um momento que eles recebem uma notícia que o príncipe Andrei, que é o irmão dela, está desaparecido na guerra. Não se sabe se ele morreu, se ele está vivo. Então se passa um tempo e chega o momento da cunhada da princesa Mária, a esposa do príncipe Andrei, ter o neném. Então vai ser ali um momento assim bem difícil, bem complicado, porque eles vão ter que esperar um médico vir de Moscou, eles vão esperar a parteira ali do local chegar. E nesse momento, perto do nascimento do filho do príncipe Andrei, ele reaparece, né? O príncipe Andrei, ele reaparece. Ele tinha sido ferido, mas ele já estava restabelecido. Ele volta para casa bem do momento de ver o nascimento do seu filho. E ali o filho dele nasce, e com o passar do tempo, a princesa Mária ela vai se sentindo mais alegre, né? Porque ela vai ter agora o sobrinho para tomar conta. E o pai dela, ele recebe alguns trabalhos, como está acontecendo a guerra, e ele era um general muito famoso na época dele, ele recebe alguns trabalhos, então ele passa a trabalhar em casa, em alguns ofícios. Então ele vai ficar com menos tempo para perturbar a princesa Mária, então ela se sente mais livre um pouco, né? Só que os sofrimentos vai acontecendo no decorrer da vida, ela nunca vai se sentir uma pessoa feliz enquanto ela estiver ali. Existe um momento também que ela recebe uma pessoa na casa dela, que é chamada a peregrina, que essa pessoa ela vive viajando o mundo, nos locais sagrados que existiam ali
que existe até hoje. A gente sabe que existe vários lugares sagrados para várias religiões, né? Então essa peregrina, ela chega contando os milagres que ela presenciou e chega um momento que a princesa Mária decide ser uma peregrina, ir embora, largar tudo, largar da sua casa, da sua família e ir embora viver pelo mundo, vagando, procurando esses milagres, presenciando, né, esses milagres, e ela decide viver de um lugar para outro, sem possuir nada. Porém, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue deixar o pai dela, ela não consegue deixar o sobrinho dela que havia nascido, pois o seu irmão tinha voltado para a guerra e ela fica ali naquela angústia, sem saber o que fazer, e ela decide não ir embora. E isso faz com que ela sofra mais ainda, porque ela vai dizer para ela mesma que ama mais a família do que a Deus. Então isso faz com que ela sofra muito, porque ela tem essas crises existenciais com ela, essas questões religiosas que faz ela sofrer mais ainda. E com o decorrer do tempo, o pai dela vai ficando velho, ele vai ficando doente, então ele vai ficando mais duro com ela, ele vai ficando mais ignorante, mais carrasco. E como a guerra está para acontecer ali naquele momento, na cidade de Moscou, os soldados, tanto os franceses como os russos, estão para passar pelaquela localidade onde a princesa Mária mora com a sua família. Então ela é alertada a deixar aquela localidade e partir com seu pai e sua família para outro local onde os exércitos russos e os exércitos franceses não irão passar por ali. Quando os soldados eles passam por uma comunidade, por um vilarejo, eles saqueiam tudo. Então ela ali está correndo muito perigo. Então seu pai ele fica mais doente, a doença dele se agrava e ela fica sem saber o que fazer. E nesse momento eles possuem muitos camponeses que são propriedades da família. É como se fossem escravos. E os camponeses nesse momento que vê o velho doente, eles se rebelam e não deixam que a princesa Mária saia ali da casa. Então eles armam uma rebelião e proíbe que ela saia da casa. E nesse momento, gente, eu vou ter que dar um spoilerzinho aqui do que vai acontecer, mas é só uma coisinha simples, porque não vai fazer tanta diferença quando você estiver lendo, certo? Mas o pai da princesa Mária, ele morre nesse momento. Então, assim, ela tem que enterrar ele às pressas, o que faz ela sofrer mais ainda, porque tem um momento que ela está tão angustiada que ela diz, meu Deus, era melhor que o Senhor levasse o meu pai. E esse pensamento dela faz com que ela se sinta uma pecadora e que ela vai colocar na cabeça que ela desejou a morte do pai dela. Então ela é atormentada por essas questões de moralidade, de pensamentos que muitas vezes faz parte, né, do ser humano. Então o pai dela morre, é enterrado e ela precisa ir embora porque os soldados, os exércitos estão se aproximando daquela localidade. E ela sem saber o que fazer, porque ela não pode sair da casa com a sua família, com seu sobrinho, com as mulheres que ali estão. Então ela fica numa situação muito perigosa. Mas nesse momento aparece um soldado russo que conhece a família e ele se afasta um pouco do exército, onde o exército russo está acampado, e ele vai até a casa da princesa Mária e ele percebe que ela está presa em casa por conta dos camponeses. Então ele chama ali seus colegas e dá uma prensa ali, eles obrigam os camponeses a trazer os cavalos, montar as carruagens e colocar os bens da princesa Mária dentro das carruagens para que ela possa deixar aquela localidade. Então eles fazem isso, ela sai. Então esse soldado ele vem nesse momento e salva a princesa Mária. Então ele escolta ela até passar pelos acampamentos do exército russo e ela vai embora. Então ela vai morar numa aldeia perto de Moscou, onde ali existe uma tia dela. E nesse momento ela está de luto, sofrendo porque o pai dela
está morto, porque o irmão dela não está com ela, está na guerra. Então ela fica ali e o sofrimento dela cada vez aumenta mais. Só que nesse momento ela conhece alguém. Ela conhece um soldado, né, que também conhecia a família e ela se apaixona por ele. E eles começam a conversar e a princesa Mária, sem perceber, ela vai estar com ela vai estar livre daquele peso que ela tinha quando estava com o pai dela vivo. Então ela vai se tornar uma jovem viva novamente, aquele semblante decaído, triste, vai desaparecer dela. Até as pessoas que a conheciam, até a própria Mademoiselle Bourienne, vai olhar para ela e vai ficar assim meio espantada. O que foi que aconteceu com a princesa Mária, que ela deixou de ser aquela pessoa retraída, triste, está conversando como se fosse uma pessoa da sociedade. E ela conversa com aquele soldado, com aquela pessoa que ela se apaixona, e ele de início ele tem o interesse de se casar com ela por conta das riquezas dela. Porém, ao conversar com ela, ele vai perceber uma certa beleza nela. Então, ele também vai se apaixonar pela princesa Mária. Pronto, gente. A partir de agora eu não posso mais contar, porque senão eu vou dar spoiler para vocês. Vai acontecer nesse momento muitas reviravoltas, tanto na vida da princesa como de outros personagens. E nesse momento aí, a partir desse momento, o desfecho que essa história vai dar, tanto na vida da princesa Mária, como de alguns outros personagens que ainda eu irei falar, é um momento assim muito emocionante. Foi um dos momentos mais emocionantes do livro que eu li, né? Que eu realmente, nossa, foi um desfecho assim muito emocionante mesmo. Sabe aquela novela que chega no último capítulo, que você experimenta vários tipos de emoções? Ele é um momento de muitas emoções. Então eu não vou contar para que não tire o encanto da sua leitura, mas assim, é uma personagem assim muito interessante, é uma das personagens que eu mais gostei no livro, é da Princesa Mária. Então que vocês aí na sua leitura descubram o que foi que aconteceu com ela, certo? Eu não vou dizer se ela se casou, se ela não se casou, se ela se casou com essa pessoa, se ela se casou com outra. Então aí vai ficar na leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês não deixem de ler essa obra, porque é uma obra muito emocionante, muito interessante, e eu sei que você vai gostar muito de ler a obra Guerra e Paz do Lev Tolstói. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.